O torcedor brasileiro tá tão carente de um camisa 9 na seleção brasileira que não pode ver um atacante se destacando que já começa a falar que pode ser o 9 da seleção. E os nomes da vez são João Pedro e Caio Jorge. Mas e aí, a gente já pode sonhar ou vai ser mais um fogo de palha? Oi, eu sou Felipe Neri, um quase jornalista, e hoje vamos falar sobre esses dois atacantes aí, João Pedro e Caio Jorge. A escassez de um camisa 9 na seleção brasileira é algo notável e já tem um tempo, principalmente para nós jovens torcedores que não vimos Adriano, Romário e Ronaldo. Talvez o último bom 9 da seleção brasileira em Copa do Mundo tenha sido o fabuloso Luiz Fabiano na Copa de 2010 na África. Esse aí pelo menos eu vi jogar. Vamos para uma breve comparações em números. Em 2022, na Copa do Catar, Richarlison foi o nosso centroavante. E mesmo sendo inferior a alguns nomes, o Richarlison marcou 3 gols em 4 jogos, incluindo aquele gol de voleio, né, que todo mundo lembra. Em 2018, Gabriel Jesus saiu chamado de volante depois da Copa da Rússia, porque, 5 jogos e nenhum gol marcado. Apesar que eu gosto bastante do Gabriel Jesus. Em 2014, na Copa do Mundo que foi aqui no Brasil, Fred foi o nosso camisa 9 e saiu chamado de Cone, porque em 6 jogos marcou apenas um gol. Apesar de ser um excelente atacante aqui no Campeonato Brasileiro e outros clubes que passou, na seleção brasileira não foi tão bem assim. Em 2010, o Luiz Fabiano marcou 3 gols em 5 jogos. E em 2006, Ronaldo Fenômeno também marcou 3 gols, mas em 2002 ele subiu a régua, 8 gols em 7 partidas. Ou seja, supunhetamos que a média decente de um camisa 9 da seleção brasileira em uma Copa do Mundo seja pelo menos aí 3 gols. Mas desde 2002 só Ronaldo, Luiz Fabiano e Richarlison conseguiram este feito. Sinal de que a gente tá precisando de um camisa 9 dono da posição, mas também não só para uma Copa do Mundo, mas quem sabe até para uma geração. Mas será que Caio Jorge ou João Pedro pode ser esse cara? Vamos ver. Nascido em Olinda, Pernambuco, Caio Jorge começou no futsal do Náutico, mas também passou pelo futsal do Sport, clube de coração, do lado da mãe dele, da família. Só que Caio Jorge estava doidinho para fazer a transição do futsal para o campo. E aí ele fez um teste no Santos, passou e aí se tornou um menino da vila e estreou profissionalmente. Fez parte daquela campanha do Santos na Libertadores de 2020 e daí foi para a Juventus da Itália. Mas infelizmente não conseguiu se firmar, além também de ter sofrido uma lesão grave que ficou até de cadeira de rodas. Pesado. E em 2024 estava emprestado para o Frosinone, até que chegou o Cruzeiro e contratou o jogador por 6 milhões de euros no total. Mas o ano mágico de Caio Jorge está sendo este, 2025. O KJ chegou a prometer Pix para os jogadores que dessem assistência para ele. E meus amigos, deu certo, tá? Além também dele ter tatuado uma frase na perna que foi o Cristiano Ronaldo que disse para ele: da preparação surge a oportunidade. E ele se preparou. No Brasileirão, até o momento desse vídeo, são 13 jogos, 12 gols e 2 assistências. Pra você ter uma ideia, em 2024, os artilheiros do Campeonato Brasileiro foram Alejandro e Yuri Alberto com 15 gols. Ou seja, o KJ tá voando. Fez o M, tirou foto. O João Pedro nasceu em Ribeirão Preto, só que estreou profissionalmente pelo Fluminense. Inclusive tem um golaço memorável contra o Cruzeiro de bicicleta pela Copa do Brasil. O Fluminense foi eliminado nos pênaltis para o Cabuloso. E mesmo o João Pedro fazendo aquele golaço de bicicleta, na disputa de pênaltis, o Fábio, que hoje está no Fluminense, defendeu o pênalti dele. E aí quis o destino que no Super Mundial, João Pedro reencontrasse o Fluminense e eliminasse o ex-clube com 2 golaços no mesmo Fábio que defendeu o pênalti dele. Meus amigos, futebol é muito bom. Mas voltando para 2019, depois da temporada de estreia no Fluminense, em dezembro, João Pedro foi para o Watford, que era lanterna da Premier League. E ele foi apresentado para a torcida do Watford numa partida contra o Manchester United. Grava essa frase. Na primeira temporada, o João Pedro jogou pouco e o time dele foi rebaixado. Só que aí na temporada seguinte ele fez mais participações, jogou 40 vezes, que ajudou o Watford a retornar para a Premier League. E aí, meus amigos, o roteiro foi muito poético. O primeiro gol dele na Premier League foi justamente contra o Manchester United, o mesmo time da apresentação dele. E não foi só contra o Manchester United, mas sim o United de Cristiano Ronaldo. E isso foi logo um pouco depois dele ter perdido o padrasto e ele se emocionou durante o gol. Um gol com peso emocional, simbólico e um roteiro que parece que foi escrito à mão. Até que chega a temporada 23-24 e João Pedro chega no Brighton com uma contratação mais cara da história do clube, custando aí 34 milhões de euros, mais um pouquinho de bônus. E pensa numa contratação que deu certo, 70 partidas, 30 gols, 10 assistências e chegou a disputar como o melhor jovem jogador da Premier League. Mesmo com uma lesão atrapalhando a temporada 2024-25, ele foi contratado pelo Chelsea e estreou logo no Super Mundial. Meu irmão, ele foi anunciado em um dia, 2 dias depois estava jogando contra o Palmeiras na quarta de final. E no Super Mundial ele brocou 3 gols em 3 jogos, incluindo o gol na final contra o PSG. Chegou chegando.
Apesar do hype, Caio Jorge e João Pedro vivem em momentos diferentes, mas dá pra enxergar um futuro ali. O KJ é artilheiro do Brasileirão, jogando no Cruzeiro do Leonardo Jardim, que transformou o time em um dos melhores do Brasil, brigando pelo título da Série A. Já estão surgindo rumores que o Caio Jorge pode sair do Cruzeiro, só que segundo o jornalista André Hernan, o Cruzeiro não vai vender o Caba nem por 30 milhões de euros. Já o João Pedro acabou de chegar no Chelsea e mostrou que vai ser o dono da posição. Ainda vai iniciar a temporada 25-26 lá na Europa, então ainda iremos ver muito do João Pedro. Se mantiver o ritmo, a temporada dele promete demais. Bom, se fosse pra escolher hoje, convocaria os dois e deixava o Ancelotti se resolver. Se vira aí, irmão. O fato é que os dois mantendo o ritmo, a oportunidade vai chegar. O João Pedro já foi convocado algumas vezes para a seleção brasileira, no total fez 3 partidas. Já o Caio Jorge tem história só nas seleções de base, ainda tá buscando a oportunidade dele. Mas a pergunta que fica é, será que um desses dois pode se tornar o camisa 9 da seleção brasileira? Camisa 9 da seleção do Hexa. Comenta aqui, se inscreve no canal, deixa teu like e me segue nas redes sociais para mais conteúdos. E se você curtiu, manda no grupo da sua família e me acompanhe por aqui. Tamo junto!